O nosso assunto é a CPMI do INSS, porque o relator da comissão, o deputado federal Alfredo Gaspar, sugeriu que as oitivas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e de Maurício Camizotti sejam realizadas na Polícia Federal, onde estão presos. Os dois foram detidos na semana passada e estavam marcados para prestar depoimento esta semana. Antunes deveria comparecer ao Congresso na segunda-feira, mas desistiu de última hora. Horas depois, Camizotti informou por meio de sua defesa que também não compareceria à oitiva. A convocação no Congresso foi tornada facultativa por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do inquérito. O presidente da CPMI, Carlos Viana, entrou com mandado de segurança no Supremo, instrumento jurídico usado para contestar decisões consideradas autoritárias. Na sessão de ontem, a comissão aprovou requerimentos para convocar o advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues como testemunha. Também foram aprovados pedidos para chamar Milton Salvador de Almeida Júnior e Rubens Oliveira Costa, apontados como sócios do careca do INSS. A fraude no INSS, descoberta neste ano, envolveu descontos indevidos que somaram cerca de 6,3 bilhões de reais, afetando mais de 4 milhões de segurados. Guta Pini, de volta em tela junto comigo. Vem mais novidades. A gente tinha a expectativa de ouvir o careca do INSS logo no começo dessa semana. Ele havia dito que iria participar presencialmente, mas horas antes de acontecer essa oitiva, ele recuou, acabou desistindo. Mas agora existe essa possibilidade dele ser ouvido no local onde ele se encontra recluso, onde ele está preso. A grande questão, Dani, que são várias investigações ao mesmo tempo. Então, muitas vezes as pessoas ficam frustradas de não conseguir um depoimento ali numa CPMI, mas ele está sendo investigado também em inquérito policial, que está na presidência do ministro André Mendonça. Então, existe a investigação policial e a investigação na CPMI. O resultado de uma CPMI não é prender ninguém no final. Então, ainda que se descubra que o careca do INSS, o Maurício Camizotti, enfim, todas as pessoas aí envolvidas neste escândalo, se ficar comprovada a culpabilidade de cada um deles, não é a CPMI que vai prender. Vai ter que vir realmente de uma ordem judicial, depois de um processo judicial. Então, o que uma CPMI faz é uma coleta de provas para depois encaminhar isso ao Ministério Público para que ele possa, então, ajuizar as ações penais contra cada um dos envolvidos. Então, são várias formas de investigar isso, são várias vertentes, existe essa investigação policial que já está acontecendo, então, não foi ouvido na CPMI, mas vai ser ouvido onde está detido. Então, vamos aguardar o que virá daí. Muito provavelmente também, Dani, os investigados vão fazer valer o seu direito ao silêncio. Eu não acredito que eles vão trazer alguma coisa à luz se eles não fizerem antes um acordo aí de delação premiada para que possam ter algum tipo de benefício. Eu não vejo essa possibilidade deles começarem a falar sem conseguirem se beneficiar disso antes. Então, vamos aguardar. Como nós falamos aqui outras vezes, eu entendo que a investigação precisa mirar também aquelas pessoas do entorno desses grandes agentes envolvidos nessas fraudes, a esposa, os sócios, as pessoas que trabalhavam ali juntos, para que elas possam ser ouvidas na qualidade de testemunhas, porque daí elas não podem se valer de um direito ao silêncio, porque a testemunha, ela colabora com a justiça, ela não pode silenciar sobre fatos que ela conhece. Então, a oitiva de testemunhas é muito efetiva também para que se apurem esses crimes e tudo o que aconteceu aí nesse contexto dessas fraudes. Então, vamos só lembrar disso, não é apenas a CPMI, tem também uma investigação policial em curso. Exatamente, tem uma investigação policial em curso também, doutor Eduardo Berbigera. Eu quero ouvir a sua avaliação sobre o que disse a Guta Pini e também a sua avaliação sobre o porquê o deputado Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS, ele está insistindo em realizar essas oitivas, tanto do careca do INSS quanto do Maurício Camizotti, na Polícia Federal.
parece que ele desistiu de tentar trazê-los até o ambiente da comissão e isso, numa audiência pública, permitiria, obviamente, uma maior transparência para toda a sociedade sobre esse caso, garantiria que a sociedade pudesse acompanhar diretamente essas investigações sobre essas irregularidades, sobre esses crimes ocorridos no INSS. Quero ouvir o senhor sobre isso. Eu concordo plenamente, Daniel, que a oitiva numa CPI dá mais transparência, né? Mas a Guta foi muito precisa, mais uma vez, quando ela diz que a CPMI ela apenas coleta, né, as provas, os indícios, depois encaminha ao Ministério Público para que tome as medidas adequadas. Eu acredito que o relator deve ter pensado no tumulto que seria levar esses vamos chamar, né, de suspeitos, né, das fraudes agora no Congresso Nacional. Porque vamos lembrar que semana passada que houve a prisão, né, e a busca e apreensão, inclusive envolvendo um advogado famoso, o Nelson Williams, né, muito midiático, e aqui não vai nenhum juízo sobre o envolvimento dele ou não. Isso ele vai ter todo o direito de provar, né, no curso do processo. Mas isso também ainda deu mais mídia ao assunto. Então eu acho que no primeiro momento a ideia seria não atrapalhar a condução do inquérito, da investigação, porque está na fase mais intensa, né? Foi semana passada que houve as prisões e a busca e apreensão, então eles devem estar, a Polícia Federal deve estar na fase mais intensa de oitiva, de depoimentos, de coleta de provas, né, desses envolvidos. Então eu acredito que o relator optou por não retirá-los desse ambiente, não atrapalhar o curso das investigações e não causar mais tumulto, ainda levando esses acusados para o Congresso Nacional. Então eu acredito que seja por esse ponto de vista, né? A CPI dá mais transparência, a CPMI dá, só que ela também causa tumultos, né, no andamento do processo e fora esse tumulto também logístico, né, de levá-los até lá, de ter toda essa... imagina a disputa dos deputados por inquiri-los, né, para estar na mídia num dos principais escândalos agora, que é essa questão do INSS. Mas vários fatos preocupam, né? Não saber o tamanho do rombo, não saber se há instituições financeiras envolvidas, né, também, ou pelo menos que foram lenientes com isso, né, não saber quantos envolvidos ajudaram a concretizar esse esquema todo, porque certamente não foi só o careca do INSS ou o Maurício Camisotti que conseguiram colocar em funcionamento um esquema tão grande, né, que lesou os aposentados em bilhões de reais, né. Então eu acredito que agora a fase mais aguda realmente é essa de apuração da Polícia Federal para entender os envolvimentos, trazer as pessoas certas para o depoimento e realmente fazer com que isso chegue a algum lugar, né? Porque nós vimos aí mega escândalos do INSS desde a época da Georgina Fernandes, na década de 90, que acabaram em nada, né? Então espero que não seja mais, que esse não seja mais um caso. E nós vemos, assim, origens muito obscuras, né, patrimoniais, enfim, o Camisotti justificando que recebeu milhões ali do advogado Nelson Williams porque vendeu um terreno. Mas é origem para comprar esse terreno? Um terreno nos Jardins de 25 milhões de reais, quer dizer, isso está tudo apurado, levantado, ele tinha origem para comprar esse terreno, um imóvel desse valor, quer dizer, então é muita coisa mal explicada que deve ser esclarecida pela Polícia Federal.